Pessoal, boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Sim, professor. Sim. Ok. Good afternoon, everybody. Boa tarde a todos. Já iniciei a gravação, então vamos dar mais uma vez o seminário aí do Unicim. Agradecer hoje o esforço aí do Guilherme Avantes, que colocou várias dicas importantes aí para a gente na linha do passo 2 aí dos 12 passos e de reduzir o tempo computacional aí dos modelos. Remembering that if you have question in English, you can do, and the slides are in English, but the seminar will be in Portuguese. Então, Guilherme, palavra é sua. Para todos, se tiverem perguntas, podem fazer pelo chat, e depois da apresentação do Guilherme, de aproximadamente meia hora, a gente vai fazer as perguntas na ordem que elas aparecerem, tá bom? Obrigado, Guilherme. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer ao professor Denis pelo convite. É sempre um prazer estar podendo compartilhar um pouco do desenvolvimento do nosso trabalho, do trabalho do grupo, né? Do grupo de trabalho com modelos rápidos, técnicas de melhoria de qualidade de modelos, redução do tempo computacional. Então, o foco da apresentação desse seminário de hoje é reduzir o tempo computacional de modelos de simulação. Né, como o professor Denis disse, é um passo muito importante no passo 2. Então, ao longo da apresentação, eu vou estar dando destaque e foco nesse passo. Então, a agenda que eu montei para hoje é uma rápida introdução, né, sobre os modelos de simulação e as suas complexidades, né. Vou citar alguns exemplos, né, de como reduzir o tempo computacional de modelos de simulação que impactam diretamente nas aplicações, seja ela para passado, assimilação de dados, seja para futuro, prever a produção futura do campo, ou até mesmo fazer uma otimização, e alguns comentários finais de fechamento. Só para a gente lembrar um pouco, pessoal, o que são os modelos de simulação, né? A gente sabe que os modelos de simulação são modelos computacionais que representam uma realidade física, né? Que é uma realidade totalmente desconhecida. E que, ao montar o modelo matemático, depois passando para um modelo computacional, né, a gente precisa resolver diversas equações, milhares de equações, né, de forma que a gente precise, surge a necessidade de utilizar o simulador numérico de reservatórios, que até então matematicamente era impossível, né. E com isso, começam a surgir as complexidades da própria natureza, né, que é a disciplina, né, o contexto de engenharia de reservatório de petróleo já é complexo por si só, mas a complexidade dos modelos de simulação, né? Quando a gente fala em complexidade, o que a gente está falando? A gente está falando em escalas, está falando em dimensões, x, y, z, então, assim, são em vários processos e em termos de complexidade. E isso nos leva a fazer simplificações, né? E essas simplificações, elas vão desde as propriedades do reservatório, quando eu tenho uma distribuição de porosidade, permeabilidade, geralmente eu trabalho no modelo de mais alta fidelidade, aí é impossível rodar esse modelo milhares de vezes, ou até mesmo uma única vez, então a gente precisa reduzir o nível de resolução dessa distribuição dessas propriedades, então eu gero um modelo de simulação, um grid mais grosseiro, trabalho nessa escala, depois tem o fluido, né, se eu estou trabalhando com outros tipos de fluidos, por exemplo, de injeção, trabalhando com gás, então eu preciso trabalhar com modelos composicionais, e aí entra no quesito número de componentes que eu preciso utilizar, o modelo Black Oil já não é mais suficiente para representar a física envolvendo no reservatório, ou seja, o escoamento no meio poroso, né, porque não tem mais somente a fase óleo, tem a fase gás e tudo mais. Tem a parte de complexidade dos poços, né, que são poços verticais, muitas vezes horizontais, inclinados, então, assim, é uma série de quesitos e complexidades que eu preciso fazer simplificações. Só que muitas vezes, pessoal, essas simplificações não são suficientes, né, então elas acarretam em modelos computacionais que, da mesma forma que a gente já passou por um processo de simplificações, ele ainda se torna modelos computacionalmente caros, né? Então, quando eu falo aqui de RSM, aqui eu estou falando de modelos de simulação de reservatórios. Então, eles por si só são modelos que consomem tempo. Então, aí nos leva ao passo seguinte, né? Que é balancear o quê? Tempo, né? O tempo que a gente tem disponível para realizar uma determinada atividade e o objetivo,
né, o objetivo da aplicação. Vou fazer uma simulação de dados, vou conhecer mais sobre o reservatório, vou fazer uma previsão de produção, vou focar na parte de aumentar o fator de recuperação do campo, que é o foco de toda a empresa, né, melhorar o fator de recuperação do campo, vou otimizar a estratégia de produção. Então, assim, é sempre balancear o tempo e o objetivo associado. E isso leva ao objetivo da apresentação de hoje, né? Não é somente de hoje, mas isso já vem desde o passado, né? Em formas e melhorias de trabalhar com os modelos, gerar modelos mais rápidos, só que hoje, com as complexidades dos modelos, principalmente com reservatórios do campo do pré-sal, isso se tornou um gargalo, né? Porque a gente tem modelos que rodam, a depender do caso, 2 horas, 3, dependendo, chega a rodar durante um dia inteiro, né? Então, você imagina fazer esse processo várias vezes num estudo probabilístico, então isso se torna inviável. Então, o foco de hoje é a gente balancear um pouco esse tempo e de acordo com os objetivos propostos para uma determinada aplicação. Aí, onde que a gente estaria, né? Dentro do closed loop, né? Dentro do grupo Nissin. Então, essa figura é conhecida por todos, né? Publicação do professor Denis. Tem os 12 passos, não vou entrar em detalhes, só vou destacar o passo 2, que é o foco da apresentação de hoje, que é gerar modelos que sejam consistentes e da mesma forma eficientes. Aqui eu estou focando somente nos modelos de simulação, não vou estar entrando nos estimadores e funções de objetivos rápidos, que seriam os PROC, simulador, inteligência artificial, etc. De forma que tanto as empresas de petróleo quanto a universidade, elas possam usar esses modelos em estudos práticos, né, com um custo computacional reduzido. Então, essa é a ideia. Então, só para a gente separar, né, quando a gente fala em modelos de simulação mais rápidos, eu posso dividir em 3 atividades principais. Uma primeira atividade é gerar esses modelos de simulação sem uma perda da acurácia. Não, o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, aqui nessa figura a gente tem aqui é a frequência, né, aqui eu rodei. Esses gráficos são distribuições se eu não me engano, na época eu rodei 500 vezes, né, são 500 cenários simulados, utilizando todas as condições numéricas no modo padrão do simulador. Tá? Essa aqui em vermelho, né? Em azul, eu trabalhei nessas condições numéricas, né? E aí a gente gerou um segundo modelo. Aí a gente rodou esses mesmos 500 modelos e avaliamos o tempo computacional. Então, o tempo médio, né, desses modelos ficou em torno de 100 segundos aqui, enquanto que o modelo original, trabalhando nas condições, né, padrões, ficou em torno um pouco menos de 220 segundos. Então, isso mostra que a gente acelerou esse modelo e manteve a acurácia. Então, a gente não perdeu em qualidade. Tá? Então, a gente teve uma aceleração em torno de duas vezes, né, o modelo original. Então, essa é uma forma de acelerar o modelo, ou seja, melhorar a qualidade do modelo, tanto em termos de tempo computacional e até mesmo em qualidade de representação física que está acontecendo dentro do reservatório, sem a perda de acurácia. Então, esse é um tipo de aplicação. Uma segunda atividade, é o que já foi até apresentado, se não me engano, pelo Luiz, que é a parte de sector modeling, que é a setorização de reservatórios. Esse é um caso no qual a gente perde uma acurácia, tá? Só que a gente gera modelos mais rápidos, principalmente quando eu tenho regiões do reservatório que possuem um alto fluxo, ou seja, elas estão comunicadas. Então, existem passagens de fluido de uma região para outra. Tá? Esse foi um artigo que o resultado de um dos membros do projeto, que é o Carlos Barreto, que foi publicado no início deste ano. E, por fim, uma outra categoria, né, que a gente pode chamar de terceira atividade, que é, ao invés de eu acelerar um modelo em si, para gerar uma determinada aplicação, eu trabalho no processo, que é aí onde entram as FOFs, que são os estimadores de funções de objetivos rápidos. Tá? Esse foi um trabalho da Helena, que eu não vou entrar em detalhes, que utilizando a emulação. Lembrando que essa etapa aqui, essa terceira atividade não é o foco de hoje. O foco de hoje é somente em modelos de simulação. Então, agora eu vou iniciar apresentando os exemplos. Tá? O primeiro exemplo é a gente reduzir o tempo computacional de um modelo de simulação sem perder a acurácia. Então, o que foi feito nesse trabalho? Foi feito o desenvolvimento de uma metodologia de forma que permitisse os engenheiros de reservatório, os cientistas, que pudesse selecionar os parâmetros numéricos do modelo de simulação,
de forma que ele pudesse reduzir tempo computacional e também melhorar a qualidade dos resultados, tá? Sempre lembrando que sem perder essa acurácia nos modelos. Esse foi um artigo publicado em 2019, tá? Então, só dentro daquelas 3 atividades, né, é uma atividade que está classificada na primeira, sem a perda de acurácia. Aqui é um breve escopo, né, da metodologia. Eu não vou entrar em detalhes, tá, pessoal? Eu vou focar principalmente na obtenção dos resultados, né? Mas é uma dica importante, né? Antes de você iniciar qualquer estudo, né, de modelo, de estudos de reservatório, a gente tem lá o passo 2, né, que é a construção desse modelo. Construção envolve não somente gerar esse modelo, gerar um grid de simulação, mas também verificar se, de acordo com as características que você tem do modelo, é necessário alterar as condições numéricas ou não, tá? Dentro desse escopo desse primeiro exemplo. Então, o que a gente faz? A gente passa primeiro por um diagnóstico, né? Faz um diagnóstico, verifica se as qualidades do modelo estão de acordo com as características, né, que são pertinentes. Eu estou trabalhando com modelo de porosidade simples, porosidade dupla, o que eu esperaria em termos de tempo computacional, tá? Nesse artigo que foi publicado em 2019, existe uma tabela, tá, que a gente definiu baseado na experiência que a gente obteve durante esses estudos, tá, o que mostra como classificar isso e se o modelo numérico está ok ou não. Então, é uma forma de a gente usar, né? Aí depois a gente passa por um tuning numérico, ou seja, eu vou melhorar essas características desses parâmetros numéricos da seção específica, que é o controle da seção numérica, dentro do arquivo de simulação, do arquivo .dat. A partir disso, eu vou fazer um critério, uma análise, né, da qualidade dos resultados obtidos, porque tem muitos resultados que fogem das características que nós esperamos. O que seria fugir? Estou falando, por exemplo, modelos que apresentam um erro de balanço, né, fora do esperado, dentro do critério de aceitação. Então, isso é importante, essa análise inicial aqui. Por fim, eu faço uma comparação, avalio a acurácia em termos e também tempo computacional. E feita essa comparação, eu vou para a aplicação. O que seria a aplicação? Vou fazer uma assimilação de dados, meu modelo está ok, vou fazer uma etapa, partir para a etapa azul, que é a parte de futuro. Então, assim, a partir desse momento, a gente está com um modelo que a gente confia e que está rodando de acordo com nas melhores condições que a gente poderia, dados os dados e o problema a ser resolvido. Então, eu vou estar destacando os resultados dessa parte da aplicação, né? Nesse primeiro artigo, a gente foi dividido em 2 casos, né? Um caso inicial, que é o META. O META, ele é um caso que foi derivado do NICIM 1, que a gente gerou esse modelo para que a gente pudesse fazer avaliações, não somente de tempo computacional, mas também de técnicas de emulação e outras técnicas que foram utilizadas como os estimadores rápidos de função objetivo, né? Esse aqui é o que consome menos tempo dentro da metodologia. O NICIM 1D seria um modelo intermediário, né, com características mais, vamos dizer assim, homogêneas, mas um modelo com dimensões razoavelmente boas, né, para os estudos que a gente propôs, e um outro caso que é o NICIM 2, que eu não vou estar focando agora, eu vou estar apresentando resultados posteriormente, tá? Das análises de resultados, o que a gente obteve, né? Para o caso META, primeiro, eu avalia como acurácia, né, o erro de balanço. Então, a gente tinha inicialmente, né, antes de a gente estava com um erro de balanço próximo de 0, né, estava a física que estava acontecendo dentro do reservatório, mediante as soluções das equações estava ok. Aí a gente obteve um erro, depois de fazer o processo de tuning, né, numérico, a gente obteve um erro em torno de 0,125 aqui. Esse estaria dentro do nosso critério de aceitação, que é o 0,4, um modelo Black Oil, tá? Lembrando que o MetaD é o modelo Black Oil, assim como o NICIM 1D, tá? Aí, olhando aqui em termos de tempo computacional, a gente acelerou esse modelo aproximadamente 2 vezes. Indo para o caso do NICIM 1D, a gente tinha aqui antes, né, a gente estava com um erro próximo de 0, e aqui depois a gente estava com um erro aqui próximo de 0,25 aqui, em termos de erro de média, né, em torno dessa distribuição. Aqui foram rodados, tanto para o META quanto para o NICIM 1D, foram rodados 500 cenários. Então, com o tuning numérico e sem o tuning numérico foi feita a comparação. Então, a gente obteve aqui uma aceleração, pensando num modelo específico, né, em termos de média aqui, de 1,7. Tá? Então, se a gente pensar em termos de aplicação, né, aqui tem o tempo computacional que foi desprendido para a aplicação, que foi
que a gente considerou construção de uma curva de risco. Então, sem o tuning, a gente demandou aproximadamente aqui 60 mil segundos. Com o tuning, né, considerando que a gente desprendeu um tempo para poder realizar esse tuning, mais um tempo para poder construir as curvas de risco, então esses tempos foram somados, né, é importante a gente destacar isso. Então, a gente obteve uma redução do tempo computacional em torno de 42% para a aplicação, tá? Isso aqui já não estou avaliando o modelo especificamente, mas sim a aplicação. Para o caso Unisim 1 aqui, a mesma coisa, com a otimização, sem o tuning, né? E aqui com o tempo desprendido para otimizar a seção numérica, mais a parte para construir as curvas de risco, a gente obteve um tempo de processo, né? Do processo de construir as curvas de risco em torno de 12% menor, né? Então, se a gente observar que a gente obteve 42% para um e 12% para o outro, isso é um único estudo, que é construir as curvas de risco. Mas imagina esse mesmo processo sendo rodado milhares de vezes dentro do closed loop. Então, esse tempo salvo de 42% tende a crescer ainda mais. Tá? Então, isso que é mostrar essa importância desse passo 2, né? Você construir esse modelo e, ao mesmo tempo, você trabalhar em formas de acelerar esse modelo, de forma que você possa economizar esse tempo ao longo de todo o processo. Só que o que a gente observou nesse meio tempo, pessoal? Que o processo de tuning, muitas vezes, ele acaba se tornando custoso computacionalmente. E aí, onde que surgiu a ideia de a gente avaliar, ok, mas e para modelos que demandam, dependendo do caso, demanda dias para poder rodar? Como que a gente vai fazer esse tuning? Então, foi onde que a gente surgiu numa segunda ideia. Vamos selecionar algumas regiões que são mais importantes, ou seja, regiões mais problemáticas desse modelo, e também avaliar o tempo onde esses processos, onde esses cortes de, por exemplo, esses problemas numéricos estão ocorrendo, tá? Então, a gente identifica não somente a região, mas também aonde que está a maior frequência de problemas numéricos dentro de uma rodada de simulação, tá? Foi onde que a gente avaliou o quê? Vamos construir submodelos, né, para reduzir, para utilizar no processo de tuning, ou seja, no processo de aceleração numérica, tá? Então, esse segundo exemplo é o uso de submodelos, né? A gente fez tanto um corte em espaço quanto em tempo para poder utilizar esse modelo numérico na otimização, principalmente de modelos complexos e que demandam horas e até dias para poder simular. Esse foi um artigo publicado, a gente fez em parceria juntamente com o Rios, e publicado agora no final de 2020. Então, novamente, aqui a gente está trabalhando em aceleração do modelo de simulação sem a perda de acurácia. Então, a metodologia, ela segue o que ela tem um grande diferencial em relação ao primeiro artigo, principalmente nessa parte de diagnóstico, porque essa parte de diagnóstico envolve não somente avaliar a qualidade do modelo numérico, mas também avaliar onde que os problemas numéricos estão ocorrendo espacialmente, tá? Então, esse é o grande diferencial em relação ao artigo 1. Então, esse foco desse segundo artigo foi o Unisim 1, só que o Unisim 1 com diferentes fidelidades. Então, foram geradas diferentes fidelidades para a gente poder avaliar esse modelo, tá? Então, aqui, essa é uma imagem 2D, pessoal, desse diagnóstico numérico que eu estou falando, tá? Então, se a gente observar aqui, esse é o Unisim 1D, então eu tenho aqui os blocos, as coordenadas dos blocos na direção Y, os blocos na coordenada na direção X, e aqui eu botei uma função objetiva avaliada, uma das, né, que foi o máximo número de mudanças ocorrida quando excedia o máximo por time step, tá? Então, se a gente olhar aqui, esse que eu estou chamando aqui em corzinha mais clara, seria um rosinha mais claro, seria devido às alterações que ultrapassaram os limites estabelecidos pela pressão do ponto de bolha. Essa em verdinho seria que ultrapassaram a pressão, e em azulzinho claro aqui seria a saturação, tá? Então, essas são as regiões mais críticas do modelo, são onde ocorreram os maiores problemas de convergência numérica. Então, ou seja, esses são as regiões a serem atacadas, são as regiões onde ocorrem os maiores problemas que a gente tem como foco avaliar, tá? Então, o que a gente fez? Selecionamos essas regiões aqui, tá? E aí a gente fez um corte no espaço, tá? Só que a gente lembra, a gente não faz somente análise no espaço, mas a gente faz análise no tempo também. Então, se a gente avaliar o próximo gráfico, esse aqui é o número de cortes de time step ao longo do tempo de simulação. Então, se a gente observar aqui, o que acontece?
a maior frequência de cortes, né, ou seja, de problemas numéricos que acarretam em demora do tempo computacional, estão nessa região aqui em torno de 6.000 dias. Então, eu não preciso simular no caso, os 30 anos, para poder obter esse modelo numérico. Então, além de cortar no espaço, eu faço um corte em tempo também, em quase a metade do tempo total de simulação. Então, aqui é uma imagem antes e após o corte. E aí, essas são as regiões que foram feito o túnel numérico, a nossa região à direita. Então, eu não precisei simular esse modelo completo, simulei somente essa região. Se a gente observar aqui, é o mesmo gráfico, a mesma características, né? Aqui o tempo computacional de simulação. Se a gente observar aqui antes, né? Antes do processo em vermelho claro, eu estava simulando em torno de 1.025, né? Segundos. Depois do túnel passou a 714 segundos, tá? Se a gente olhar em termos de balanço, né? Estava em torno de 0 e passou a 0,233, está dentro do nosso critério de aceitação. Tá? E aí, indo para a parte de aplicação, a mesma coisa, a gente fez a construção das curvas de risco e avaliou um ganho computacional em torno de 36%, tá? Para incluir na parte que desprendeu para fazer o túnel, mais a parte para a construção das curvas de risco. Então, ou seja, a gente economizou em torno de 36% para rodar esse mesmo processo. Então, da mesma forma que esse é um modelo que a gente considerou que é um Unisim 1D numa fidelidade diferente, né? Se um modelo ainda mais complexo, que demanda horas e dias, esse tempo ainda tende a crescer, né? E foi aonde que a gente pensou o seguinte, não, mas se por Unisim 1D a gente já está tendo esse tempo salvo, por que então a gente avaliar para um modelo ainda mais complexo? O que seria o modelo ainda mais complexo? Seria o Unisim 2. Tá? Aí a gente fez uma aplicação da mesma metodologia que a gente aplicou para o caso anterior, para o Unisim 2D com um sistema de injeção alternado água-gás e com reciclo total de CO2. Tá? Então, aqui são os resultados, né? Se a gente observar aqui, antes do processo estava rodando em torno de 21.000 segundos, depois do processo de túnel passou a rodar em 13.000 segundos, e em termos de erro, né, a gente estava em torno de 154, tá? E após o túnel, a gente passou a ter um erro de balanço em torno de 0, ou seja, melhorou ainda mais a fidelidade do modelo. Então, esse aqui é uma parte interessante do processo, né? A gente foi para um modelo mais complexo, considerando um modelo composicional, então a gente obteve não somente uma redução do tempo computacional, mas também uma melhoria na qualidade do modelo, né, em termos de representação física. Tá? O exemplo 3, né, a gente saindo um pouco agora em termos de trabalhar diretamente nas sessões numéricas, é em como a gente reduzir tempo computacional de modelo, usando outros modelos de diferentes fidelidades, né? Esse foi um artigo que está escrito pelo Célio, está sendo revisado pelos autores, em parceria com o Felipe Mesquita, professor Denis, né? Que é como, né, a gente pode usar um modelo de baixa fidelidade num processo de assimilação de dados, de forma a reduzir o tempo computacional do processo, né? Então, esse foi o foco do exemplo 3. Esse aqui eu cheguei a apresentar na apresentação, quando eu introduzi o termo fidelidade, né? Só para a gente lembrar, né? Aqui, para esse caso específico, num gráfico eu tenho a qualidade dos resultados quantificada, né? E num outro eixo eu tenho o tempo computacional. Então, aqui eu tenho o meu modelo original, aqui eu tenho meu modelo de alta fidelidade, né? São os modelos em rosa aqui, modelo de alta fidelidade. Aqui são todos os candidatos, e esses aqui são os melhores candidatos a serem selecionados, ou seja, ser o nosso modelo fit for purpose model, né? Então, se a gente observar aqui, esses aqui seriam os melhores modelos, né? De acordo com a qualidade dos resultados, né? Quantificado. Então, aí vai depender muito do decisor, né? De acordo com a qualidade obtida no processo de assimilação de dados, né? Então, só para a gente lembrar do problema, inicialmente esse modelo rodava em 180 minutos, o pessoal do grupo de CISO 4D reduziu esse modelo para rodar em 55 minutos, mas mesmo assim era um modelo que demandava um tempo alto, né? Principalmente para processos de assimilação de dados, processos probabilísticos. Então, o que foi feito? Foi gerado 7 diferentes níveis de fidelidade, focando em resolução do grid e fazendo um controle de qualidade desse grid,
setando principalmente células inativas, que tinham um volume de poros mínimo, que não impactavam na simulação, até mesmo volumes negativos, removendo células isoladas, principalmente que não contribuíam para o fluxo, e também associado que estavam isolados em termos de volume de fluido também. E aí esse aqui é o tempo computacional de todos os modelos, né? O modelo original, que era até então o modelo selecionado, né? O fit for purpose para aquele estudo, aí foram gerados outras 7 diferentes fidelidades, chegando a um número mínimo de 2 minutos, né? Em comparação ao original de 55 minutos. Então a gente tem um modelo bem rápido. E no processo final, né, foi feita a aplicação foi selecionado, nesse caso aqui, os 5 modelos, né, mais rápidos, e desses 5 modelos mais rápidos foi feita a simulação de dados. Então, esse aqui é o tempo desprendido para a simulação de dados em relação ao modelo original, e usando as 5 diferentes fidelidades, tá? Esse aqui foi em termos do tempo, em horas do processo, então o modelo original demandava até 70 horas, sendo que o modelo de mais rápido no processo aqui, é o 5, chegava a rodar bem menos que 10 horas, e foi definido um score, que é um critério de qualidade, né, que leva em consideração o tempo, né, o número de modelos filtrados, de acordo com o critério de aceitação, que foi mais ou menos 5, dividido vezes 60 aqui. E aqui foi identificado, né, essa análise foi feita pelo Célio, agradeço o Célio pela disponibilização do slide. O melhor modelo, o best trade-off aqui, foi o modelo de fidelidade 4, né, que foi o modelo que ele escolheu, né, foi o fit for purpose mod de acordo com as características. E mesmo assim, ele tinha um modelo que rodava 10 vezes mais rápido que o modelo original. Então, se a gente plotar isso em termos de qualidade quantificada dos resultados, né, esse aqui em verde é o modelo original, que demandava, né, pensando em termos do processo, até 70 horas para rodar. E aí o processo rodando com o modelo de fidelidade número 4, ele rodava bem menos que 10 horas e tinha uma qualidade tão boa quanto o modelo original. Se for observar, até mesmo melhor, né, em termos da qualidade quantificada. Isso por um caso só considerando a simulação de dados de posto, pessoal. É sempre bom destacar isso. E o exemplo 4, vou passar rapidamente por ele, é a parte de perdendo um pouco da acurácia, que é a parte que a gente chama de sector modeling. Então, o que a gente tinha? Um problema, né? A gente tinha um modelo de grande dimensão, que ele demandava um tempo computacional muito alto, né? E mesmo assim, mesmo fazendo o processo de upscale, gerando os modelos de mais baixa fidelidade, ele não era uma alternativa muito boa, devido à perda de informações e características importantes do reservatório. Então, qual que foi a alternativa? Simular por setores, porque ele seria uma forma mais rápida e também mais relevante, né, para um reservatório de grandes dimensões e com alta resolução. Tá? Então, esses são os resultados da produção, né, no caso da injeção de água do campo, né, considerando em vermelho a região setorizada e em azul aqui a região do reservatório todo, sem aplicar a técnica de sector modeling. Então, isso aqui foi antes, né, do processo de ajuste e depois antes, né, do processo, e aqui na minha direita, depois. Então, a gente observa o quê? Que mesmo setorizado, o reservatório está conseguindo injetar a mesma quantidade de fluido. Então, ou seja, a gente conseguiu manter as características em termos de movimentação de fluido, de injeção e produção. Esse é um exemplo de gráfico, né? E se a gente pensar aqui, né, que é uma técnica que foi, não estou entrando em detalhes da técnica, pessoal, isso é um artigo publicado pelo Carlos Menezes esse ano, Carlos Barreto, então, quem tiver interesse, a gente pode conversar sobre também, vocês podem levantar as perguntas, mas é uma técnica que se mostrou fácil de ser aplicada e também a gente não tem a necessidade de simular o campo todo, né? Pensando em termos de tempo computacional, a referência é simulando todo o reservatório, estava rodando em torno de 400 segundos, e com as regiões setorizadas, estava rodando um pouco menos de 300 segundos. Então, a gente teve uma economia de tempo computacional em torno de 29% para esse processo. Tá? Então, fechando esse escopo e a apresentação de hoje, né, o que é importante, pessoal? É importante destacar que é indispensável que a gente, antes de iniciar qualquer estudo, a gente cheque tanto a consistência quanto a eficiência do modelo de simulação. Então, antes de iniciar o estudo, eu vou lá, avalio se, de acordo com as características do meu modelo, o modelo está rodando num tempo razoável.
tá? E após isso, aí sim eu posso iniciar os meus estudos, seja ele para passado, área vermelha, simulação de dados, seja para futuro. Então, é sempre importante destacar esse ponto. Não é simplesmente sair usando o modelo de simulação, utilizando as condições padrões, né, do simulador, né, e fazendo todas as análises de processo, né. E aí, outro ponto, né, desses resultados, que esse uso de submodelos, tanto a região de setorização, modelagem setorial, e essa técnica de cortar os modelos, e tanto em tempo quanto em espaço, ela mostrou-se promissora e eficiente, né, para esse processo, para esses estudos que foram avaliados, né, e também o uso de modelos de baixa fidelidade, né, de mais baixa fidelidade, também tem potencial não somente para reduzir esse tempo computacional de uma única rodada, mas também para uma aplicação como um todo, assim como as técnicas de tuning numérico. Gostaria de agradecer mais uma vez a atenção de todos e estou aberto para questões, dúvidas que vocês tenham tido, tá? Agradecimento às pessoas que contribuíram com esse trabalho, principalmente aos fornecedores dos recursos e projetos e as referências. Obrigado, pessoal. Obrigado, Guilherme. Tem uma primeira pergunta aí do Felipe Branco. Ele queria mais detalhes de como foi feito o tuning numérico. Tá. Oi, Felipe, boa tarde. Esse tuning numérico, a gente setou quais eram os parâmetros mais críticos, né, dentro tanto para o Black Oil quanto para o composicional, e a partir desses parâmetros mais críticos, a gente fez uma otimização, né, utilizando o software comercial. No caso, a gente utilizou na época o CMOST. Só que o CMOST, ele se mostrou, assim, muito custoso computacionalmente. Então, a gente já está avaliando outras técnicas para fazer essas otimizações. Okay. There is a question of Christine Meyer. Thank you for the great talk. For the sector model simulation, how do you define or select the size of this sector and its boundary conditions? The first idea is to we don't have a specific limit, but we analyze the flux between the regions. The most important one, because when we are select, I will show here. It's fast. Here, for example, we have this area here. That is the yes, this one here is the most important one, that we have all the problems is occurring here when we are performing the numerical simulation run here. So we define a region based on our fluid flux because we have these producers here, and also the injectors. The injectors I didn't plot here, but we have the injectors as well. So we define based on our experience. We don't have a criteria to define this, but it's based on our experience. And the flux bound that we use is 0. We don't assume that is flux between the defined limits here. So here we have no flux. There is no flux in the limits of the submodels. You answered about how to sectorizing the model to do your analysis, but I believe she was asking about the Carlos Barreto work about the sector model simulation. How do you cut it? Okay. So in this work here, Carlos used the flow lines in order to define the regions to define the sector model. Let me see here. Carlos Barreto works. Yeah, I don't have a specific picture here. Let me see. Oh yeah, here. So yeah. So this is the original model here, the whole field, and this is the second one, is second 2. So Carlos Barreto defined this just using the flux between the sectors. He used the flow lines to define these regions, but is the regions defined just looking the flow lines. Okay, Christine, we also have another seminar given by Luis Pires about the boundary condition for this sector modeling. I don't know if you were in the group yet at that time, but you can go into YouTube and we have a
a seminar regarding this subject, okay? If you have any other questions, just let us know. Professor, I think there's another comment about the fluid boundary. Carlos keep the boundary here using the virtual injector wells and also the producer virtual wells. So Carlos put a lot of virtual wells here in order to keep the balance inside the reservoir. So he put injector wells in one regions and produce in another, in order to keep the balance of fluid and pressure, etc. So this is how Carlos deal with the problem of flux boundary, and Carlos was sectorized this reservoir. And this is an important topic because here, this model, we have a high flux between the sectors. So because of this, Carlos uses this methodology in order to balance the fluid in both areas. It's different when Luis Pires presented, because Luis has no flux between the sectors. So he's different a little bit. Yeah, the Luis case is not that there is no sector. The sector was defined by the platform drainage area. Okay, it's a little bit from the Carlos. It's good that we have this paper from Carlos Barreto explaining how to use these virtual wells. But now in the last versions of the CMG simulator, we also have other options, as Luis presented in the seminar, so you can go there. Okay. A próxima pergunta, Guilherme, é do próprio Luis. Ele deu parabéns pela excelente apresentação. E se poderia explicar melhor como criou o mapa para identificar as regiões dos modelos onde houve problema de convergência, como criar esse mapa? Ô, Luiz, aqui, basicamente, o que a gente fez? A gente, no arquivo de simulação, tem como você pedir para fazer as impressões das regiões onde ocorrem os problemas de convergência, tá? Quando você olha o arquivo .alt ou .log, dependendo do que você pede para ser impresso, ele te dá os blocos mais problemáticos, ou seja, os blocos onde ocorreram os problemas de convergência. A partir desses blocos onde ocorreram os problemas de convergência, eu plotei no mapa 2D e vi onde que eles estavam mais concentrados. A partir dessa concentração de postos, eu fiz essa criação desse modelo, desse submodelo, tá? Então, é basicamente olhando o arquivo de saída do simulador, onde ocorrem os maiores problemas de convergência. Que é o problema de convergência é o que está diretamente relacionado ao tempo computacional, né? Muitas vezes ele volta um time step para tentar resolver naquele time step, ele não consegue, e assim por diante. Aí ele corta o time step e volta, e assim por diante. Então, essa foi a ideia. Lembrando, né, Guilherme, se me corrija se estiver errado, mas os problemas de convergência, em geral, ocorrem ou nos lugares de grande fluxo, né, perto de poços, essas coisas, ou em lugar onde o volume poroso é muito baixo, né, e aí a gente acaba tendo um fluxo alto, não porque tem fluxo alto, mas porque a porosidade é muito baixa, o volume é muito pequeno, e aí relativamente fica problemático para convergir. E às vezes nessa situação tem algumas ferramentas de cortar esses blocos com um fluxo muito baixo, já elimina esse primeiro problema, ficaria só onde tem os fluxos altos, aí poderia seguir essa metodologia do Avance, né? Isso mesmo, né, Avance? No geral tem esses problemas, né? Isso, lembrando que quando eu criei os modelos de diferente fidelidade, né, foi onde que a gente fez esse critério de qualidade do grid. Então, isso é feito lá nessa etapa inicial, onde que a gente avalia principalmente esses baixos volumes que pouco impactam para a simulação e retardam muito a simulação por conta desse problema de convergência. Então, é exatamente isso, professor, correto. Beleza. Aí tem uma outra comentário aqui, não sei se é da Ana, do Carlos, porque está em Carlos depois, não sei se ele está usando a conta dela, mas tá. Ele diz que dá para checar a pressão na borda, né? Acho que é relativo à pergunta da Cristina, né? Dá para checar a pressão na borda, e se tiver uma variação de pressão muito significativa, é porque algo errado está acontecendo, então dá para levar isso em consideração também. Eu acho que não tem mais perguntas aqui, Guilherme, não sei se alguém tem mais algum comentário, se quiser fazer ao vivo, ou perguntas, enquanto o pessoal está
E eu só queria avisar, né, que esse ponto é um ponto bastante importante. Muitas vezes a gente vê esse passo negligenciado aí pelas pessoas que vão fazer milhares e milhares de simulações. Então, só esse tempo que o Guilherme mostrou aí, te gasta algum tempinho para economizar, por exemplo, 30% em cada rodada. Isso vai significar muito tempo, né? 30%, 40%. Se a gente vai fazer milhares de rodadas aí pela frente, muitas rodadas, pode ser uma economia de tempo bem significativa. Então, tem duas coisas aí também que a gente tem que considerar, que acho que o Guilherme falou, juntando os dois seminários dele, né? Tem algumas simplificações que a gente faz que a gente não perde muito qualidade de resultado, né? E tem outras simplificações que a gente perde a qualidade do resultado. Então, é importante a gente olhar as duas. Acho que juntando os dois seminários aí do Guilherme, que ele deu há algumas semanas, e esse daqui, olhar esses dois aspectos, né? Aquela que a gente faz sem perder qualidade, a gente deve fazer sempre. Por exemplo, esse tanning numérico, essas coisas. Se a gente conseguir fazer tudo isso com a mesma qualidade de resultado, isso só tem benefícios, né? E depois vem a segunda simplificação, que é aquela que a gente começa a perder qualidade de resultado, que vem aquele mapinha que ele mostrou ali para a escolha do Fit for Purpose Model, né? Que a gente sabe que perde um pouco de qualidade conforme eu vou simplificando o modelo. Aí fica a critério de cada um, o objetivo de cada estudo, tal, saber se vale a pena fazer essas simplificações ou não. Então, eu acho que é importante a gente sempre levar em consideração essas duas coisas. Agora, essa primeira, que não perde qualidade, vale a pena a gente gastar um tempo nisso, né? Isso eu acho que é uma recomendação para todos, né? Então, acho que é isso, pessoal. Se vocês não tiverem mais perguntas, não sei se o Guilherme quer fazer mais alguma coisa, porque acaba sendo apertado para falar tudo em meia hora, né? Mas se quiser fazer mais algum comentário ou seguir. Não, acho que, às vezes, pessoal, quem tiver dúvidas, quiser entrar em contato, fiquem à vontade, tá? Podem mandar e-mail, a gente pode sentar junto, pode setar todas as condições para vocês mesmos fazerem essa parte de tuning, né? Verificarem o critério de qualidade, porque isso o professor Medeiros comentou, né? Isso é muito... Não é tão simples, né? Avaliar, por exemplo, os dados de saída do simulador, o arquivo.log, .out. Muitas vezes a gente nem para um pouco para pensar, para saber o que está acontecendo lá, o que cada número significa, mas isso é algo bem importante, principalmente num grupo de simulação. Então, a gente ter esse feeling, ter esse conhecimento, o que está acontecendo, o que o simulador está resolvendo, por que o erro de balanço deu alto agora, antes ele não dava. Então, o que é aceitável um erro de balanço, que às vezes a gente acaba nem olhando, né? Termina a simulação, a gente só olha lá, não, normal termination. Não, tá ok, rodou sem nenhum erro, mas não necessariamente significa que rodou nenhum erro. Você pode olhar o balanço, às vezes o balanço está um valor alto, que mostra que o seu modelo numérico, que é para representar uma realidade, né, que é desconhecida, mas ele não está representando, né, suas características de escoamento, de fluido, os poços e tudo mais, algum problema estava acontecendo. Então, a gente precisa ficar atento, principalmente a parte de fluido, quando a gente faz as simplificações, eu não mostrei aqui, mas o Vitor fez um trabalho interessante para o NICIM 2, que foi simplesmente o fato de eu reduzir o número de componentes do modelo composicional, eu já salvei tempo computacional e obtive praticamente a mesma resposta. Ou seja, eu comparo as curvas de produção antes e após, o modelo está mais rápido e eu estou representando as mesmas características de fluidos, mesmos fluxo entre os poços e tudo mais. Então, esses são pontos que a gente muitas vezes acaba esquecendo, né, de avaliar. Por exemplo, quando eu vou construir um modelo de simulação, existem vários pontos que eu posso ir passando para avaliar o controle, o critério de qualidade do grid, né? Só que muitas vezes eu acabo passando despercebido, eu simplesmente gero o grid e está ok. Não, mas há várias coisas que podem ser feitas, inclusive levar para o simulador, avaliar lá de forma, como uma coisa é avaliar de forma estática. Antes e após o upscale está tudo ok, mas não necessariamente. Eu tenho que avaliar a parte dinâmica também, que é uma parte importante. Então, às vezes, a gente acaba esquecendo de olhar esses pontos, né? Só foca na parte estática, esquece um pouco a parte dinâmica. Mas a parte dinâmica também é importante. E é onde que a gente consegue simplificar e salvar tempo computacional. Então, acho que isso que é importante, pessoal. A gente não só
ser um pouco mais crítico. Eu obtive meu modelo está ok. Se às vezes vocês não estão começando, ou às vezes, mesmo pessoas experientes, a gente não entende o que o simulador está dando com a resposta, peça ajuda. Acho que isso é importante, né? Tem várias pessoas experientes no grupo que podem ajudar e contribuir para verificar se está tudo ok, se está ok o seu modelo, principalmente os RT, né? Você gerou um modelo e tal, perguntou para o RT, tal, está ok meu modelo, as características e tal. Acho que é importante vocês poderem passar esse feedback para o RT, para ele também estar confiante no que você está sendo utilizado, no modelo, nas características e tudo mais. Acho que isso é uma prática que não muito usual, que às vezes a gente acaba esquecendo um pouco, né, dessa parte e não desprendendo tanto tempo, sendo que o tempo gasto, ele é ínfimo, né, a gente pode gastar esse tempo, e aí para a gente depois salvar tempo computacional lá na frente, quando a gente está rodando esse processo várias vezes. O Célio mostrou isso principalmente numa simulação de dados, né, que ele rodou reduzido de 70 horas para menos de 10 horas um processo, e obteve uma qualidade tão boa quanto, né. Então, acho que isso é importante, né? Não somente para o nosso grupo em específico, que trabalha com esse foco, né? Mas também para os demais. Eu acho que todo mundo tende a ganhar com isso. Grêmio, eu estava pensando numa coisa aqui, que o Felipe até fez uma pergunta nessa linha. A gente tem na intranet, pessoal, um arquivo que chama diagnóstico de simulação, que é mais para olhar se as condições operacionais estão boas, então mostra que gráficos fazer para a gente olhar. Talvez a gente possa acrescentar lá, Guilherme, uma pequena seção de como fazer um diagnóstico se o tempo de simulação está bom também, algumas dicas de como a gente pode olhar isso. Então, bem lembrado aí, Felipe, talvez a gente possa acrescentar isso lá naquele manual, né? Mas, de qualquer forma, existem também os artigos, né, que o Avanço citou, né? Esses artigos ajudam também a seguir. Então, a princípio, ler o artigo é o primeiro ponto aí, mas um guia também talvez ajude, citando o artigo e dando mais algumas dicas aí, tá bom? Felipe. Posso colocar uma questão depois? Posso complementar, professor, rapidinho? Lógico. Diga sim, Avanço. Ô, Felipe, então... Parabéns pela apresentação, primeiramente. Valeu, Felipe, obrigado. Se a gente, vamos dizer assim, aquele diagnóstico que a gente fez aqui, nessa tabelinha do artigo, depois eu posso compartilhar seguindo essa ideia do professor Denis, tá? A gente criou isso aqui baseado nos dados estatísticos que a gente obtém do modelo de simulação. Então, o que a gente definiu? A gente definiu alguns parâmetros, por exemplo, aqui eu estou considerando, deixa eu ver, exatamente isso, o critério de aceitação de acordo com a qualidade do grid. Então, se a gente olhar no termo do workflow, a primeira coisa, eu simulo o caso base nas condições padrões do simulador. Então, é só colocar numérico lá e colocar para rodar, tá, o processo. Aí eu avalio, primeiro, o erro de balanço para um black oil, até em torno de 0,5% é aceitável. Tá? Em termos de número de time step número de cores de time step por time step, a gente considera para uma malha regular menor ou igual a 1%. Para uma malha corner point, em torno de 10%. E aí a mesma coisa, para o número de ciclos newtonianos por time step, 1.5 regular e 5 para corner point. Número de iterações, né, de solver, por número de ciclo newtoniano, 20 para regular e 50 para corner point. Isso, Felipe, ou para os demais também, foi definido baseado na experiência que a gente obteve em contato com esses modelos, tá? Isso foi o primeiro artigo. No segundo artigo, que é quando a gente faz o modelo composicional, para o modelo composicional, o GEM, ele tem uma opção que eles chamam de autotune, que é um tunelamento automático que o próprio software vai, à medida que ele vai avançando nos time steps, ele vai ajustando os parâmetros numéricos, tá? Então, o segundo artigo, a nossa comparação não é com as condições default, com as condições padrões, né? Mas sim com as condições do autotune. Então, a nossa comparação no segundo artigo é o usuário, o que ele vai fazer? Ele vai colocar a palavra-chave autotune. Então, a gente consegue melhorar as condições numéricas comparado com o autotune? A gente mostrou que sim. A gente consegue ainda ser melhor que o autotune proposto pelo próprio software comercial. Então, a gente acaba mostrando que o autotune, ele é bom quando você muitas vezes não tem um traquejo de como alterar essas seções numéricas, tá ok. Mas a gente consegue ser ainda melhor que o autotune
fazendo esse tuning numérico que a gente fez. Então, esse é um ponto importante. O primeiro artigo a gente fez considerando para o IMAX, que é o Black Oil, ele não tem essa opção autotune. Agora, nas versões mais recentes, ele tem. Então, a gente fez essa comparação com esse padrão. No segundo, a gente já fez a condição que, supondo que o usuário, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai setar tudo nas condições padrões, usando o autotune. Então, o autotune, automaticamente, você consegue setar também as condições dele. Então, esse aqui é um ponto. Então, a gente tem essa tabela tanto para o modelo Black Oil, tanto para o modelo composicional, que esse pode servir de guia para vocês avaliarem quando está ok ou não. Claro, pessoal, vai ter casos que às vezes vai ficar um pouco diferente e tal, então a gente precisa sentar para casos novos e avaliar se realmente esses critérios estão ok. Mas para os casos que a gente está trabalhando no grupo, principalmente nos benchmark, nos casos até reais que o nosso grupo em específico está trabalhando, esses critérios estão ok. Tá? Desculpa, pode fazer um comentário, acho que alguém ia fazer. Acho que era o Gonçalo. Perfeito. Obrigado, Avanço, parabéns pela apresentação. Uma das dificuldades que eu tive aí no caso, trabalhando com o caso real, né? Porque quando a gente trabalha com benchmark, a gente acaba gerando o caso da referência e depois colocando uma incerteza, mas a gente sabe que o nosso caso real vai estar ali dentro dos múltiplos modelos, né? Então, uma dificuldade que eu senti ao trabalhar com o caso real foi a necessidade de eu fazer uma prévia calibração, né? E eu, por exemplo, eu conseguia essa prévia calibração de diferentes formas, mas cada uma com tempos computacionais diferentes, por conta da relação entre matriz e fratura, que nos testes de longa duração dava um comportamento similar, mas por exemplo, um resultado com muito mais fratura, o tempo computacional era muito maior, né? Então, esse é um comentário que eu não sei se conseguiria agregar, se tu conseguirias agregar algum comentário relativamente a isso, porque a gente acaba tendo que fazer uma prévia calibração, não é? E a segunda por exemplo, eu também senti uma dificuldade grande, porque alguns modelos eles acabam rodando em 30 minutos, mas outros eles acabam rodando em 6 horas, por exemplo, não é? Apesar de eles partirem todos do mesmo workflow, das mesmas incertezas. E hoje em dia, no nosso processo dentro por exemplo, do MER, a gente não consegue escolher esses modelos, falar assim, olha, dos 250 modelos, se 20 demorarem mais do que tanto tempo, exclui e continua o processo, né? Então isso acaba sendo também um gargalo, porque quando a gente acaba otimizando às vezes o tempo para um modelo, isso reproduz para os restantes, mesmo aqueles mais complicados, que apesar de simularem eles apresentarem problema ou não. Então, Gonçalo, aí, nesse ponto, o que é importante destacar, né? Até isso foi quando a gente estava avaliando, a gente faz isso para um único modelo, tá? Só que esse único modelo, pelo menos os estudos que a gente mostrou e a gente avaliou aqui, mesmo o modelo, por exemplo, o Unicim 2, que é dupla porosidade, né, que é o modelo fraturado, com canais de alta permeabilidade, a gente mostrou que, na média, esse tempo computacional tende a ser menor. Apesar de você ter uns modelos, se a gente olhar aqui, por exemplo, aqui eu estou olhando, tá, então aqui, deixa eu pegar o gráfico, tá, o tempo computacional. Então a gente observa que a gente tem algumas caudas do modelo que está simulando com um tempo computacional mais alto, mas na média, aqui, então a gente observa que ele teve um tempo computacional reduzido. Então a gente tem que sempre olhar o global, né? O que seria o global? Então a gente avaliar todos os modelos após uma única rodada. Claro, né? Quando a gente está fazendo o tuning para um modelo, muitas vezes ele pode não ser representativo para um todo, mas na média a gente conseguiu mostrar que ele se mostrou promissor, né? Apresentou resultados melhores dentro de um erro, né, de aceitação que a gente considera ok, né? Que é dentro daqueles critérios aquele filtro, né? Aquele critério de qualidade que a gente utiliza. Então, assim, realmente é difícil você inicialmente, por exemplo, para o caso Unicim 2, que é um modelo, né, com fraturas e tudo mais, a primeira avaliação que a gente fez foi o seguinte, tá? Então a gente está trabalhando com modelo de porosidade e tudo mais, vamos simplificar o processo, vamos reduzir, vamos colocar esse modelo para rodar com porosidade simples. Ao colocar esse modelo para rodar com porosidade simples, a gente percebeu que o tempo que ele estava rodando era muito, muito mais rápido do que o modelo original.
Então, aí foi onde que a gente identificou, opa, tem algum problema nesse modelo. Porque quando eu falo passo por porosidade simples, eu espero que o tempo computacional seja em torno de quê? 50% mais rápido, metade do tempo. E ele não estava rodando assim, ele estava rodando mais muito rápido, chega de 4, 5 vezes mais rápido. Que isso nos levantou o ponto de falar assim, ó, tem algum problema na seção numérica desse modelo. Porque a gente esperava algo e ele mostrou um resultado totalmente diferente. Então, para esses casos mais complexos, que a gente não tem, a gente está resolvendo, por exemplo, o dobro, né, de equações, né, do que o modelo original, então isso é algo que a gente pode fazer. A gente seta esse modelo com porosidade simples, avalia os resultados, não precisa se preocupar muito com essa parte de escoamento nesse momento. A gente só quer ver como está comportando a parte numérica. E aí sim a gente tem um parâmetro para avaliação. Então, isso é uma das coisas que a gente pode fazer também. Tá? Então, assim, realmente, você não vai conseguir encontrar algo que seja bom para todos os modelos, mas na média, em torno de um processo, a gente mostra que ele foi melhor. Tá? Isso é algo que a metodologia pode evoluir. Né? Então, a gente está fazendo para um modelo, mas por que a gente não pensa em uma metodologia que pode tentar contemplar todos os modelos e ainda assim ser mais rápido do que trabalhar com um tuning em um único modelo? Então, pode também trabalhar assim. Eu acho que é uma ideia para ser feita assim. Tá? Legal, obrigado. Obrigado, Vance. Acho que já estamos aqui faltando 5 minutos, não está ótimo. Mas lembrando, então, que se tiverem dúvidas mais, aí pode mandar por e-mail, tá bom? A todos aí, O professor cortou aqui. O senhor falou o finalzinho? Acho que... Até a semana que vem. Tá bom. Obrigado, pessoal, pela atenção. Boa tarde aí para todos e bom restinho de semana. Precisando de qualquer